Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço aí para as pessoas que foram lá no canal do Vitor Neres e se inscreveram a meu pedido, tá bom? E eu vou ler uma das mensagens lá no canal do Vitor Neres. Quem escreveu essa mensagem aqui foi a Rosilene Alves. Ela escreveu o seguinte lá para o Vitor Neres: Boa noite. Me inscrevi hoje no seu canal por indicação do Vanderlei. Muito obrigado, Rosilene, por ter se inscrito. É muito importante esse apoio que nós devemos dar a outras pessoas que compartilham o Evangelho, que estão na defesa do Evangelho aí. Bom, muito obrigado. Vou mandar um outro forte abraço aqui também para o Rodolfo da aula Kennedy também. Tá bom? Forte abraço aí para você. E hoje eu vou compartilhar alguns versículos que me chamou bastante atenção ao estudar. Bom, o estudo do Vem Segue-me aqui que eu compartilho com vocês é bem orgânico mesmo, né? Eu estudo, é o que eu sinto que eu devo compartilhar, eu venho aqui e compartilho. E ao estudar, né, para compartilhar essa mensagem, vários versículos me chamou a atenção que eu ainda não compartilhei. A semana é curta para compartilhar. Inclusive, eu não falei sobre a Torre de Babel ainda, eu vou falar um pouquinho só sobre ela aqui. Tá bom? Então eu vou ler alguns versículos e vou compartilhar com vocês aqui sobre o meu sentimento sobre esses versículos e também para nós ter uma base aqui das escrituras, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês, vou começar aqui em Gênesis capítulo 11, o versículo 3 e o versículo 4. Bom, aqui está falando sobre a construção da Torre de Babel, tá bom? Então vamos lá, o versículo diz assim, ó: E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra, e betume por cal. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque o céu. E façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, vamos ver que o povo da cidade de Babel aqui, que eles estavam construindo uma torre. É muito importante eu dizer que eu sei que eles não eram bobos, tá bom? Até porque aqui mostra a engenhosidade deles, que eles pegaram ali algum tipo de barro e queimou ele bem, de maneira que eles fizeram tijolo como se fosse pedra, duro como se fosse pedra mesmo, né? E outra coisa que eles fizeram, eles falaram: vamos usar o betume como cal, como argamassa ali para assentar esses tijolos. Então é uma coisa engenhosa ali. Agora, vocês lembram do betume, onde foi usado? Noé usou esse betume também para passar do lado de dentro da arca e do lado de fora da arca também. Noé ele usou o betume ali, tá bom? Então o betume ele serve também ali como impermeabilizante, né, para que a água não penetre. Ou seja, Noé já havia pregado, né, e compartilhado essa história. Eles sabiam, né, dos povos ali o que tinha acontecido no dilúvio, que Deus mandou o dilúvio porque as pessoas estavam em iniquidade, não queriam guardar os mandamentos de Deus. E este povo que estava construindo a Torre de Babel, eles estavam construindo, não era uma torre na mão, eles não eram bobos a fim de pensar: vamos fazer uma torre aqui que a gente vai chegar até o céu. Não é esse o significado, tá bom? Eles estavam construindo como se fosse uma religião, né? Eles estavam caçando um caminho alternativo para chegar até Deus. Ou seja, quem não não guardaram os mandamentos, né? E o Senhor mandou o dilúvio, a gente vai fazer essa torre aqui. Se vier o dilúvio de novo, né? Olha só, eles usaram betume e tijolo. É só nós fechar a porta e a água não vai nos pegar. Eles estavam construindo aí como se fosse um domo, né? Então, olha só outra coisa interessante. Ele falou: façamos um nome na qual nós podemos, até o versículo, deixa eu ler de novo aqui, né? Ele diz assim, ó: e façamos um nome, e não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, eles estavam criando uma religião de modo que falava de um caminho alternativo para chegar até Deus. Ou seja, o caminho que Noé ensinou era guardar os convênios com Deus, fazer convênios com Deus. Eles não queriam guardar esses mandamentos, então eles estavam inventando novas ordenanças, fazendo outra religião ali, tá bom? Fazendo um outro caminho para chegar até os céus. Mas as próprias escrituras nos ensinam que não existe outro caminho para chegar até Deus. Nós devemos trilhar o caminho do convênio, e conforme Jesus Cristo diz lá em João 14,
14, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo, ele é o caminho. Nós devemos trilhar o caminho, então, dos convênios para voltar à presença de Deus. Então é importante dizer aí que o povo não era bobo a ponto de pensar, vamos construir uma torre para chegar até o céu. Era realmente, eles estavam instituindo ali, e foi o diabo que colocou isso na cabeça deles, né? De fazer um caminho alternativo ali, ou seja, eles estavam se desviando daquilo que Deus havia ordenado. Por isso o Senhor desceu ali e confundiu a língua do povo, tá bom? Outro versículo que me chamou a atenção aqui é no capítulo 10, versículo 25. Tá falando aqui sobre as genealogias, né, de quem nasceu de quem. E olha aqui no versículo 25, é bem interessante, que diz assim, ó: E Éber nasceram 2 filhos, e o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Jotã. Bom, então Éber, ele nasceu 2 filhos de Éber, e um desses filhos ele colocou o nome de Peleg. Peleg é uma palavra hebraica que significa divisão, e justamente quando nasceu esse filho, ele menciona aqui que foi nesses dias que a terra se dividiu, tá bom? Então, essa divisão que ele está falando da terra aqui, não é divisão de tribos, língua, de povos, tá bom? Não é que se organizaram em povos, não. É esse tipo de divisão geográfica de terra, tá bom? Essa divisão aqui é a divisão dos continentes, tá bom? Se você pegar o mapa mundi aí, você vai observar que o Brasil, ele se encaixa certinho com a África do Sul, né? Isso mostra que em algum momento a Terra, ela era toda unida, né? Então, se você pegar ali, você consegue encaixar como se fosse um quebra-cabeça. E a profecia que nós temos é que a Terra, ela vai se unir novamente, tá bom? Com a chegada de Cristo, a Terra vai se unir de novo, o continente, eles vão estar juntos. Então tem essa profecia também, achei importante trazer esse versículo que fala sobre essa separação da terra. Vou até ler de novo aqui, ó. Diz assim, ó: E Éber nasceu 2 filhos, e o nome de um foi Peleg, que significa em hebraico divisão. Portanto, em seus dias repartiu a terra, que foi a repartição desses continentes. Eu não vou ler uma citação aqui, mas eu estou deixando na descrição do meu vídeo aqui, você pode pegar e ler sobre essa citação, sobre esse versículo aqui, que vai te ajudar a entender um pouquinho melhor, tá bom? O outro versículo que eu vou compartilhar com vocês aqui é Gênesis capítulo 9, versículo 6, que diz assim, é uma lei, né, um mandamento que foi dado aqui a partir desse momento, né, após o dilúvio aqui. Então diz assim, ó, Gênesis 9, 6, quem derramar o sangue do seu irmão pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Então a gente pode ver uma regra, uma lei colocada aqui restritamente. Ele falou, olha, se alguém derramar o sangue do seu irmão, pelo sangue do homem, pelo homem o seu sangue vai ser derramado, né? E esse versículo aqui não significa que, se você deu uma porrada em alguém e arrancou sangue, aquela pessoa vai te dar uma porrada para arrancar sangue também. A lei nós vamos conhecer mais tarde, né? Moisés vai falar sobre olho por olho, dente por dente. Mas olha só, antes ainda já começou a ter essa lei aqui. Porque quando fala aqui que se alguém derramar o sangue do seu irmão, um homem vai vir e derramar o sangue daquela pessoa. Qual o simbolismo que está dizendo aqui? Ele está falando sobre tirar a vida, não no sentido de bater na pessoa e sair o sangue. Ele está falando realmente no sentido de uma pessoa tirar a vida do outro. Antes do dilúvio ali, é citado que a terra estava cheia de violência, tá bom? Então era uma vingança atrás da outra que não tinha fim, né? Por exemplo, 2 famílias, uma pessoa vinha lá e matava o irmão daquela pessoa, matava uma pessoa daquela família. Aquela família, para se vingar, né, os irmãos iam lá e matava um. Aí o outro ficava revoltado e ia lá e matava também. E aí o outro secretamente matava, mas o outro, eu matei lá, então agora eles foram e mataram secretamente, com certeza foi. E começou a ter essa matança, citado aí antes do dilúvio, que a terra era cheia de violência, né, guerra e essas matanças todas. Então nós podemos ver que após o milênio aqui, uma regra, uma lei, dizendo que era proibido matar outras pessoas,
porque elas são a imagem de Deus, tá bom? E olha só, aqui fala sobre derramar o sangue. Eu quero compartilhar com vocês que essa parte de derramar o sangue é um simbolismo muito importante de outras escrituras que nós vamos ler. Porque no sangue é considerado a vida, tá bom? Lembrando aí que o Senhor mandou oferecer sacrifícios a ele. Então como que era feito esse sacrifício? Colocava o animal sobre o altar e degolava o animal. E aí o sangue saía ali e aí a vida do animal ia embora. Então o sangue representa a vida. Olha outras escrituras aqui que mostra isso, sobre que o sangue representa a vida, para que nós possamos, nas outras escrituras que nós lemos, nós poder entender melhor os versículos, tá bom? Então, aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 4, diz assim: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Então aqui ele está dando tanto uma palavra de sabedoria, falando que não é para beber sangue, mas também o animal, né? Ou seja, com o sangue ele fala, ou seja, isto é, com a vida. Não era para comer um animal vivo, tá bom? Não era para virar selvageria. Nós sabemos que nossa culinária hoje em dia existe pessoas que comem ali, vem o peixe ainda vivo, né? E eles vão comendo alguns outros frutos do mar vivo e eles vão comendo ali. E não é isso que o Senhor quer. Bom, então ele deixa restrita aqui a palavra de sabedoria, que não era para beber o sangue e também não era para comer um animal vivo. Ou seja, aqui representando o sangue, representa a vida. Olha um outro versículo que vai ficar mais evidente ainda sobre essa questão da vida, que é o sangue, tá bom? Está aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 10, que é quando Caim, né, ele vai lá e mata Abel. O Senhor vem falar com Caim e diz o seguinte: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Então, olha, o Senhor fala, a voz do sangue de teu irmão. Sangue, né? Sangue não tem voz, né? Então, nós podemos trocar a palavra sangue aqui por vida, ou seja, a vida de teu irmão clama de mim desde o pó, desde a terra. Então, a palavra sangue, aqui nesse Velho Testamento, nesse contexto, significa vida, tá bom? Nós vamos encontrar isso em diversas partes, por isso que eu estou falando que é importante. Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 6, diz o seguinte: E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e também do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Aqui é João, amado, né? Ele está tendo uma visão. Ele vê uma mulher, a mulher era simbolizada ali com a igreja, ele viu uma igreja, e olha só que interessante, no final do versículo diz que ele se maravilhou, né? Então ele viu uma igreja que era cheia de ouro, bonita, e ele se maravilhou. Só que o que essa igreja tinha feito? Ela tinha tirado a vida de muitos santos e das testemunhas de Jesus. Ou seja, foi uma época em que uma igreja matou muitos cristãos. E inclusive matou também ali as testemunhas de Jesus Cristo, os apóstolos, tá bom? E João, não entendendo direito, ele se maravilhou ao ver a boniteza dessa igreja. E aí então o anjo vai e compartilha qual era a representação daquilo. Mas o versículo que eu quero chamar a atenção aqui na parte é quando fala do sangue, né? Ele fala assim, que a igreja, que era a iniquidade, a igreja do diabo, ela estava embriagada com o sangue dos santos, ou seja, com a vida dos santos. Matou muitos santos de Deus. E também o sangue das testemunhas de Jesus, ou seja, tirou a vida das testemunhas de Jesus, os apóstolos, tá bom? Então, só compartilhando aí que essa palavra sangue aqui representa a vida. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Essa parte que é muito importante. Mais para frente não deu para compartilhar tudo da designação dessa semana, nunca dá, né? Mas tem outras partes bem importantes quando Jesus Cristo fala, né, sobre a segunda vinda dele e fala: assim será como nos dias de Noé. Ele compara a segunda vinda de Cristo como nos dias de Noé. As pessoas não acreditaram, não entraram na arca e veio o dilúvio. Assim vai ser na vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo está voltando e as pessoas não vão estar preparadas. Então, mais futuramente, mais para frente, eu vou pegando a escritura e vou encaixando para que nós possamos estar preparados aí para a segunda vinda de Cristo, tá bom? É muito bom ter essa analogia que Jesus Cristo faz também. Então, eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.